Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Boa Conversa. Hoje, com certeza, será uma boa conversa. Mais do que isso, excelente conversa. O nosso entrevistado de hoje é o general da reserva do Exército Brasileiro. Ele foi comandante das forças da ONU no Haiti e no Congo, secretário nacional de Segurança Pública e, em 2017, tornou-se secretário de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Em 2018, deixou o cargo e logo após foi ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência do governo Bolsonaro. Nasceu no Rio Grande do Sul, é casado, pai de 3 filhos e formado em Engenharia Civil pela PUC de Campinas. Além de um currículo invejável, entre outras entrevistas, deixou claras suas avaliações sobre a atuação política e econômica do Brasil e revelando sua percepção sobre atitudes do governo federal. Ele é Carlos Alberto dos Santos Cruz, general Santos Cruz. Bom dia, general. Bom dia. Seja bem-vindo à Boa Conversa. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. A honra é nossa ter o senhor conosco. Se a gente tivesse que pontuar, e muitas perguntas já foram feitas nesse sentido, quem é o general Santos Cruz? Sou uma pessoa extremamente comum, né? Sou um brasileiro que veio lá das classes mais pobres da nossa sociedade, como muita gente, né? E que ao longo da vida aí eu tive a oportunidade de estudar, daí a importância da qualidade do ensino. E quando eu tinha 16 anos entrei para o Exército, que é uma instituição que exemplar, né? Uma instituição que se baseia só na meritocracia, uma instituição que é absolutamente democrática, e tive a minha carreira no Exército até o penúltimo posto da carreira. Então, tive oportunidades de viver fora do Brasil por 8 anos. Então, tive muitas oportunidades que se apresentaram por conta do caminho que eu segui. Então, a gente tem que, a primeira coisa que eu vejo é que a gente tem que criar possibilidade para todos, e aqueles que desejarem trilhar o caminho vão ter uma vida mais equilibrada, né? Então, daí a importância de a gente ter igualdade de oportunidades, né? Para todos, né, general? Para todos. Isso é fundamental. Hoje, nesse momento que a gente vive no Brasil, sem dúvida nenhuma, o Exército Brasileiro é a instituição mais respeitada, mais do que o Congresso, mais do que o Supremo, mais do que o Legislativo, Executivo e Judiciário. O que marca o Exército Brasileiro nesse momento, sendo uma das instituições mais respeitadas do país? Aí para mim tem 2 fatores. Tem as características do Exército, né? Pela organização, pela hierarquia, pela disciplina. Isso aí dá uma percepção de respeito, né? Que é uma coisa que está faltando muito na sociedade. Então o Exército hoje ele tá simbolizando muitas coisas que a sociedade está sentindo falta. Então é por isso que tem a estrutura do Exército e tem esse fator que ajuda o Exército, que é essa percepção de falta de falta de respeito, de desconsideração. As outras instituições, elas estão às vezes um pouco desprestigiadas, né? A gente vê aí vivendo um momento ruim aí em prestígio das instituições, né? Então isso aí tudo é um conjunto de coisas onde o Exército acaba, a Força Armada em geral, mas o Exército acaba se destacando. Exatamente quando se fala do Exército Brasileiro, é claro, tem que se fazer menção à Marinha, à Aeronáutica, mas o Exército sempre teve uma participação mais ativa. Isso se deve a quê, general? O Exército é o mais numeroso, né? Pelo continente. Ele é o mais numeroso, ele tem uma presença nacional muito grande, né? O Exército tem em torno de 600 organizações militares, né? Então, de norte a sul, de leste a oeste, nos lugares mais afastados, você tem a presença do Exército. Já a Marinha e a Força Aérea, os meios que eles dispõem, as características deles, tem alguns portos, alguns poucos portos da Marinha, e a Aeronáutica em algumas poucas bases aeronáuticas, né? Já o Exército não, o Exército já
tem uma presença nacional muito espalhada, né? Agora, não tem dúvida nenhuma que o Exército sempre se manteve longe da política. Bem, se mantém até hoje, de uma maneira geral. Nós tivemos presidentes que foram generais, me lembro aqui do João Batista Figueiredo, o Geisel. Mas agora, de uma maneira direta, um capitão do Exército se candidata, hoje é presidente da República e acabou trazendo muitas pessoas do Exército, alguns generais, para dentro do governo. O Exército entrou para a política? Não, a participação desses generais aí como presidente foi no período de 64 a 85, né? Aham. 64, 84, 85, ali início de 85. Foi uma situação excepcional. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, ele saiu do Exército faz 30 anos aproximadamente, como capitão, não tem nada a ver em considerar um militar na presidência, né? Então, eu não vejo nenhuma característica de militar, inclusive, nele, porque ele está há 30 anos já fora, né? Então, você pega mais o cacuete dos 30 do que dos 10 que ficou antes, né? É uma coisa normal. Agora, vamos dizer assim, essa presença hoje de Força Armada, principalmente do Exército na política, ela dá uma percepção para a população de que é o Exército, e não é. Por exemplo, eu fui ministro no início do governo. A minha performance é responsabilidade minha. Eu não estou lá representando a instituição. Eu não estou lá designado pela instituição. O senhor não foi como general, o senhor foi como cidadão. Fui convidado, aceitei, e eu não vou lá representar a força. Só tem uma coisa, se eu representar mal, eu vou comprometer a força também. Porque tem uma coisa que você não consegue desvincular, né? Tem algumas instituições que elas são chamadas instituições totais, né? Onde você não consegue se desvincular. Você faz uma coisa errada, quem fez foi o tenente, foi o capitão, foi o coronel, foi o general. O pastor faz uma coisa errada, foi o pastor. Verdade. Então, porque você não tem como você se associa, né? Isso aí é associado. Então, o grande número de militares hoje que está foram chamados para funções comissionadas, né, e algumas funções designadas aí como ministérios, eles dão essa sensação para a população de que é a instituição que está envolvida com as atividades de governo. E não é. Como instituição, as forças, o Exército, Marinha e Aeronáutica, elas se envolvem em políticas públicas, para ajudar em política pública e não em política. Porque são duas coisas bem distintas, né? Política e política pública. Por exemplo, o combate ao coronavírus é uma política pública. Então tem distribuição de vacina, tem transporte de doentes, né? Então você bota a Força Aérea para transportar nos seus aviões, o Exército nos seus helicópteros, o Exército para levar, a Marinha para levar nas suas lanchas lá no interior da Amazônia, caixa de vacina. Isso é auxílio à política pública. Isso não é auxílio a um governo. Não é auxílio à política do dia a dia, aquela política do jogo partidário, do jogo de poder entre o Congresso, o Executivo. Isso aí o Exército, Marinha e Aeronáutica não participam. Mas o grande número de militares realmente dá uma sensação para a população de que existe um envolvimento institucional. Isso não é bom. Compromete as próprias instituições. Porque todos os governos têm erros e acertos, né? Mas o que fica mais marcado são os erros, né? Infelizmente, né? O senhor passou no governo Bolsonaro 6 meses aproximadamente. 6 meses, Como é que foi a experiência? Para mim foi muito bom. Eu acredito que já acreditava, sempre acreditei que infelizmente isso aí não está sendo feito.
Mas eu acredito que dá para fazer política de maneira honesta, de maneira, vamos dizer assim, de maneira honrada, né? Então, a política está muito criminalizada, está muito desprestigiada, né? Mas dá para fazer toda a atividade política, desenvolver de maneira honrosa, né? Bom, honrando os compromissos com a população. Dá para fazer. O senhor saiu brigado com o presidente Bolsonaro? Eu não vou dizer obrigado, mas eu não tenho interesse nenhum de ter o mínimo relacionamento. O conceito que eu tenho sobre ele é muito ruim. Então, o senhor acha que o presidente Bolsonaro traiu o Exército, os eleitores? Não tem nada a ver com o Exército, né? O presidente Bolsonaro não tem nada a ver com o Exército. Ele fez uma proposta de governo, né, para os eleitores, que eu fui eleitor, não me arrependo. Acho que naquele momento era a melhor opção? Era uma opção, porque são entre duas, né? Entre duas. Um segundo turno é sempre entre dois candidatos. Então, votei, fui eleitor, fui convidado para ser ministro, aceitei, né? Acho que não só eu, como todo o Brasil, tinha uma expectativa muito, muito boa de fazer uma nova forma de fazer política, de se relacionar, de transmitir paz para o país, de transmitir tranquilidade, de governar para todo mundo, né? Então, muita coisa, o combate à corrupção, até no caso dele, ele tinha prometido não se envolver em reeleição exatamente para poder fazer um governo bem independente mesmo. Então, tinha uma série de propostas e eu acho que ele se afastou das propostas, né? O senhor acha que essa questão da corrupção, ele deixou de fazer esse combate à corrupção, já que foi uma das bandeiras dele na campanha? O caso da corrupção é um câncer no Brasil, né? Isso é uma coisa, é uma peste, né? Agora, tinha esperança, a eleição foi mais ou menos ali no auge da Operação Lava Jato, né? Então, a Operação Lava Jato foi um acontecimento na história do Brasil, vai ficar para sempre na história do Brasil. Mas parece que vai acabar. Não, o próprio governo, o próprio presidente falou que ele ia acabar com a Operação Lava Jato. A Lava Jato, ela não foi só a parte técnica da operação, ela simbolizou uma esperança, né? Uma esperança de que dá para a gente combater a corrupção. Claro que precisa muito mais coisas, não é só uma Operação Lava Jato, você precisa ter outros tipos de operação, você precisa ter tecnologia, você precisa ter gente especializada em lavagem de dinheiro, em uma série de coisas. Tem que melhorar os mecanismos de controle, os tribunais de contas, a Receita Federal, né? As receitas estaduais. Então você tem que reforçar essas estruturas, essas instituições para combater a corrupção. E é muito ruim quando você anuncia que está acabando com aquilo ali, que era um símbolo de esperança, né? Se você acha que tem alguma coisa que pode melhorar dentro do modelo da operação, você tem o judiciário para melhorar o modelo, mas o interesse tem que ser na continuidade. E não em acabar a operação. Não na extinção, é a mesma coisa. Deixa eu cortar o seu som um pouquinho. Estamos chegando ao final desse bloco, general, e nós vamos continuar conversando daqui a pouco. Então permaneça conosco, porque no próximo bloco continuamos aqui com o general Santos Cruz falando sobre esse e outros assuntos.